Olá pessoal, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir, e esse é aquele podcast onde a gente faz com áudio e vídeo, que é uma parceria de nós do Vem Descobrir com a coach Bruna. Bruna? Olá pessoal, tudo bom? Hoje é um episódio muito especial porque é o último episódio dessa temporada de áudio e vídeo. Com o que a gente vai falar hoje, Fabiano? Hoje o nosso bate-papo vai ser com a Paula Rochedo, que vem do interior do Paraná, lá de Cascavel. Ela é fisioterapeuta e atualmente está atuando como fisioterapeuta não no Brasil, e sim na Suíça. Mas como ela foi parar na Suíça? Isso é uma história que a gente vai ficar sabendo hoje. Paula, seja bem-vinda e conte um pouco para nós como é que foi essa sua saída da zona de conforto na sua profissão, saindo do Brasil e indo parar na Europa. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Bruna. Oi, Fabiano. Obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. Bom, me chamo Paula, sou fisioterapeuta, como o Fabiano já falou antes, e estou aqui para contar um pouquinho da minha história, como é que eu vim parar na Suíça. É uma história um pouquinho longa, mas vou tentar resumir o máximo possível. Bom, comecei a minha faculdade, sempre quis trabalhar na área da saúde. No início, pensava em ser médica, fiz vestibular para medicina, não passei, fiz mais um ano de cursinho para tentar medicina, também não passei, acabei entrando na fisioterapia. E acabei me encontrando lá e vi que realmente a medicina não era para mim. Foi tudo bem, terminei a faculdade, logo depois já consegui emprego. Comecei a trabalhar numa clínica, na qual fiquei 8 anos trabalhando. E chegou nesse período, nesses 8 anos, nesse final desses 8 anos, eu já estava me sentindo um pouquinho decepcionada na parte de mercado de trabalho. Porque a gente sai totalmente cru, né, da faculdade, a gente não trabalha. E quando eu comecei a trabalhar, eu vi que a realidade era um pouco diferente. Na minha área, por exemplo, em clínica, a gente trabalhava muito, eu trabalhava 10, 12 horas por dia, atendia nem sei quantos pacientes ao mesmo tempo, às vezes até 7, 8 pacientes ao mesmo tempo. E eu comecei a me cansar um pouco disso, assim, não via muito futuro, eu não me via velhinha trabalhando assim, eu não ia ter saúde para trabalhar assim. E outros fatores também, trabalhar muito e não ganhar muito bem também. Isso foi um outro fator que começou a me incomodar um pouco. E no final desses 8 anos, foi também um período pessoal também que eu passei um pouco complicadinho, uma grande decepção pessoal, que foi o que culminou na minha decisão de que eu não queria mais trabalhar como fisioterapeuta, que eu resolvi que eu queria mudar. Então, eu comecei aos poucos a parar um pouco de trabalhar, eu saí dessa clínica que eu trabalhei há mais tempo, comecei a trabalhar, fui embora, morei 6 meses em Santa Catarina, não deu certo também, acabei voltando, e quando eu voltei, eu fui indo aos pouquinhos parando a minha profissão. Comecei numa outra clínica, mas trabalhando menos. E comecei até a trabalhar numa área que não tinha nada a ver com a fisioterapia, porque eu queria parar. Fiz cursinho para concurso, para tentar concurso público. Comecei a pensar o que eu gostava, que eu poderia talvez estar mudando a direção da minha área profissional. Ô Paula, mas assim, a tua decepção na questão da profissão era pessoal ou era mais financeira que estava te desanimando na questão da fisioterapia? Na verdade, o ponto mais forte foi a parte financeira, mas que acabou indo para o lado pessoal também, né? E um pouco eu não estava muito satisfeita, eu não estava mais gostando de morar na cidade que eu morava, eu achava que ali não era muito meu lugar, eu achava que as coisas não andavam, que eu já estava ali já há anos e que era sempre a mesma coisa, mas eu não conseguia enxergar uma luz no fim do túnel. E acabou no fim a parte pessoal e a parte profissional que juntou, né?
Nisso eu comecei a me sentir um pouco depressiva, porque eu queria mudar, eu queria melhorar, mas como vinha aquela sensação de que eu não conseguia ver uma possibilidade diferente. E até que um dia eu encontrei uma amiga que fazia anos que eu não via. Ela foi no meu trabalho. E a gente começou a conversar, e ela me falou, ela me contou o que ela estava fazendo da vida, e nesse ponto, nessa hora, ela me falou que ela estava fazendo o processo de cidadania italiana dela, porque o sonho dela era morar nos Estados Unidos. E conversa vai, conversa vem, eu comentei que recentemente eu soube que uma prima minha próxima tinha feito também a cidadania dela italiana, mas assim, sem pretensão alguma, eu comentei isso com ela. E ela olhou para mim e falou, nossa, Paulo, se uma prima sua fez a cidadania, você tem a faca e o queijo na mão. Você pode ir atrás disso e ver para você. Porque eu comentei com ela que eu não estava muito feliz, que eu estava desanimada, que eu queria mudar, né? Fazer alguma coisa diferente, mas que eu não sabia o quê. Interessante, né, Paula? Porque você vem de uma cidade relativamente pequena, que é Cascavel, que tem aproximadamente 300 mil habitantes hoje, né? Então, não é uma metrópole, não é uma cidade muito grande, mas tem algumas opções ali, né? Você falou que você trabalhou 8 anos na sua área, que era uma área que você se identificava, uma área que você gostava, mas por N fatores se desiludiu, começou a se desanimar, inclusive o fator financeiro, que é um grande motivador, né? Tentou outras coisas também, fez concurso público, tentou alguma coisa ali, mas sempre naquele mundo, né? Naquele ciclo de pessoas, naquele ciclo de amizades, que isso também muitas vezes não motiva a gente, né? Teve que vir uma pessoa de fora te dar uma informação para que você abrisse seus olhos para outros caminhos, né? Então, eu digo, essa parte financeira foi o principal que pesou para mim, porque na minha área, digamos que talvez 70%, 80% de quem trabalha em clínica ganha a porcentagem, a gente não tem um salário fixo ou nada. Então, assim, ou você trabalha e você ganha, ou se você não trabalha, você não ganha. Se você tirar 10, 15 dias de férias, você vai tirar férias, você não vai trabalhar, você não vai ganhar. E isso me incomodava muito, né? E daí foi por isso que eu tentei um pouco o lado do concurso público, né? Que seria uma coisa que você tem uma certa estabilidade financeira, né? Mas, no final das contas, acabou também não dando certo, né? Eu trabalhava durante o dia, daí fazia o cursinho à noite, e concurso público não é fácil. Enfim, encontrei essa minha amiga e conversamos, e ela me deu essa ideia. E em maio de 2017, eu estava na Itália para fazer a cidadania. Morei quase 3 meses lá, para já começar a ir atrás de alguma coisa, né? Porque eu botei na cabeça que eu queria mudar, que eu queria sair daquele mundinho que eu estava para começar uma nova vida, né? E fui visitar vários lugares, visitei vários países, vários amigos, mas nessa viagem eu já tinha entrado em contato com uma outra conhecida minha que havia feito a faculdade na mesma faculdade que eu, e que eu sabia que estava morando na França. E já havia entrado em contato com ela, e ela mesma havia me falado que na França eles precisavam muito de profissional, que tinha falta de profissional, e eu tendo a cidadania europeia, ficaria muito mais fácil de eu conseguir trabalhar na minha área aqui, porque eles precisam de emprego. Esse tempo que você ficou na Itália foi a primeira vez que você saiu do Brasil. Então, você estava longe da família, longe dos amigos, e esse momento foi interessante para que você tomasse a decisão de sair do Brasil, ou você chegou a cogitar de que seria complicado? Não, foi crucial, assim, a minha ida para a Itália, porque teve, logo nos primeiros dias que eu estava na Itália, eu estava passeando ali perto do apartamento onde eu estava morando, eu estava num parque, e eu estava sentada num banco vendo, assim, as pessoas fazendo ginástica, brincando com o cachorro e tal, e de repente me veio, assim, até hoje, quando eu falo,
me dá a mesma sensação. Eu senti um arrepio no corpo inteiro, como se, não sei, foi algo muito estranho, e uma vontade louca de chorar, mas não chorar de tristeza, chorar de alegria, porque a sensação que eu tive foi de que eu tinha encontrado o meu lugar, entende? Que parecia que eu, não sei se talvez pelos ancestrais italianos, eles me mandaram uma mensagem, acho que aqui é o seu lugar, Paulo, você nunca devia ter saído da Itália, né? E, enfim, foi, assim, o momento que eu senti que ali era o meu lugar, que eu tinha me encontrado, assim, que eu tinha que sair do Brasil para tentar alguma coisa nova. Ô, Paula, quando você resolveu fazer a sua cidadania, qual que era o objetivo? Era apenas ter um passaporte europeu, porque te traz N benefícios, ou não? Porque você realmente queria sair do Brasil, já estava pensando em morar fora e a cidadania ia te ajudar? Na verdade, assim, eu fui meio que seguindo o fluxo que as coisas foram acontecendo, sabe? Eu comecei a ver o fato da minha amiga ter me encontrado no trabalho, ter me falado isso, e, né, que estava fazendo cidadania, daí no caso de eu ter conseguido todos os documentos muito facilmente e tudo ter dado muito certo, sabe? Então eu fui mais com o pensamento de que eu achei que era para ser mesmo, entendeu? Porque eu acho que quando as coisas não são para ser, dá tudo errado. E para mim foi ao contrário, deu tudo certo, entendeu? E então, você já estava infeliz onde você estava, né? E aí começou a aparecer oportunidades e você foi. Eu fui no fluxo, assim. Fiz daí toda a documentação no diploma para a Itália, deu certo também, acho que em menos de 6 meses eu estava com um diploma reconhecido na Itália, e nisso eu parti com os documentos para a França. Aí deu um probleminha, porque teve uma lei que mudou na França, bem na época que eu mandei os documentos, e que eles não aceitaram meus papéis. E eu estava com passagem comprada para ir para a França. E eu recebi um não, que não seria possível eu trabalhar lá, a não ser que eu fosse para a Itália antes e trabalhasse 3 anos antes na Itália. E assim, não estava na minha cabeça de eu ir para a Itália, eu estava focada em ir para a França, porque lá eu sabia que tinha trabalho, que lá era bom e tudo isso. Aí, nesse momento, assim, me bateu um certo medo, assim, falei, o que eu faço? Vou, não vou, continuo, desisto? E entrei numa pequena depressãozinha, assim, porque eu não esperava, imagina, estava com passagem comprada e tudo mais. No final das contas, eu acabei cancelando a minha passagem e acabei mudando um pouco os planos. Dentre essas minhas amigas que eu tinha, eu tinha 2 amigas na França na época que trabalhavam lá, elas me comentaram da Suíça. Que normalmente o pessoal que vem para a França vai para a Suíça e tal, né? Porque o salário é melhor, tudo uma questão de reconhecimento e salário que é muito bom. Então elas falaram, Paulo, já que não deu certo, então na França, tenta diretamente na Suíça, né? Então eu cancelei a minha passagem, decidi não ir para a França ou nem ir para a Itália, e mexi com toda a papelada de novo para mandar para reconhecer na Suíça. Nisso eu comecei a fazer curso de francês com uma professora francesa onde eu morava, porque quando a gente faz esse processo de reconhecimento de diploma, a gente tem que passar uma prova de língua. E tem um certo nível que você tem que alcançar. Então, já comecei desde o Brasil, assistia televisão, canal em francês, e ouvia música. Falava alguma coisa em francês? Era um caos. Eu lembro a minha primeira aula de francês, eu falei assim, eu nunca vou conseguir, porque eu não conseguia falar nem o abecedário. Mas, enfim, consegui, mais isso, né? Então, eu fiz o curso, tudo, até que eu recebi uma resposta da Suíça que seria possível de reconhecer o meu diploma. Aí foi alegria, né? Mas, como eu ainda não me sentia segura para trabalhar na Suíça, e como a gente trabalha com pacientes com doenças, né, com problemas, eu falei, como eu vou trabalhar com pessoas se eu não entendo ainda direito o que elas falam, né?
Então, nisso, como eu tive uma resposta positiva da Suíça, eu consegui entrar em contato com um hospital na França para pedir um trabalho para poder aprender a língua, poder falar melhor, poder compreender melhor. Como é que você conseguiu ligar para alguém na Suíça e falar para a França, falar com francês que você queria fazer um estágio ali no hospital? Então, isso foi tudo assim, essas minhas amigas que me ajudaram, porque elas haviam passado por esse hospital e elas conheciam já, elas tinham já o contato. Eu mandava e-mail, usava Google Tradutor e a minha professora também que me ajudava. Aí, quando eu fiz as entrevistas para o emprego, né, para o trabalho, a minha professora estava junto comigo. Ela falava, eu tentava entender alguma coisa, eu não entendia muita coisa e não falava quase nada. E foi através dela, ela que me ajudou. Deu certo, a pessoa me aceitou no trabalho. Mais uma vez, a gente pode ver que a rede de contatos, o network, os amigos, né, a sua rede de contatos é muito importante. Nesse caso, Paula, você só conseguiu essas informações porque você tinha um network bem grande, né? Tinha amigos que tinham passado por isso, o pessoal meio que foi te dando o caminho das pedras, né? Então, isso te ajudou pra caramba, não foi? Exatamente, Fabiano, assim, foi crucial essas amizades que eu tenho, assim, eu devo a minha vida toda a elas, assim, porque elas que foram me dando o caminho que eu tinha que seguir, né? E todo mundo que me ajudou, até mesmo a minha família. Eu com o coração na mão, assim, ai meu Deus, vou embora do Brasil, vou deixar minha família. Imagina, a filha mais nova, a única sozinha, solteira não, divorciada, mas, né? Que cuidava dos meus pais, né? Eu que levava o médico, eu que cuidava, eu que, né? Enfim, falei, mas chegou uma hora que eu via que eu precisava cuidar de mim um pouquinho mais, né? Então, e a oportunidade que surgiu foi ir morar fora, e enfim, foi com o coração na mão. E nisso, em junho do ano passado, eu cheguei aí na França para trabalhar. Cheguei numa quinta-feira e numa sexta-feira, e na segunda-feira comecei a trabalhar. Fiquei 9 meses lá. Passei na prova de língua que eu precisava, que eu tinha o objetivo, né, que era alcançar o nível mínimo que eles exigem na Suíça para poder trabalhar. Passei na prova e agora, desde o mês de março de 2020, eu estou trabalhando na Suíça como fisioterapeuta e estou muito feliz. É engraçado você falar isso, né? Porque você teve 8 anos de carreira, 8 anos trabalhando no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com o mesmo vocabulário, já estava acostumado a saber o que o seu paciente ia falar ali. De repente, você vai para um outro país que fala francês, não é nem o inglês, e aí você tem que aprender uma terminologia nova, uma cultura nova, um clima novo, começar tudo do zero, porque você não sabe nem o nome da rua onde você mora. E ainda praticamente estudar toda a sua matéria de novo, né? Porque você teve que se reciclar muito. E como que é isso para uma profissional que já tem anos de carreira e já estava acostumada a trabalhar assim, já estava acostumada com o dia a dia? Como é que foi isso para você? Na verdade, 8 anos foi nessa primeira clínica que eu trabalhei. Na verdade, eu já estou com 15 anos de formada. Eu já sou físio há 15 anos, né? E até hoje eu tem termos ainda que eu me perco, assim, eu compro livros, eu peço ajuda para meus colegas porque é diferente. Tem palavras que se assemelham, mas tem muitas coisas que são muito diferentes, assim. E foi exatamente por isso que eu quis antes passar pela França para poder aprender bem a língua, né? Assim, bem, a gente nunca tá perfeito, né? Mas foi para poder ter o mínimo para poder me relacionar com os pacientes, entender o que eles estavam sentindo, né? E poder dar o meu melhor para eles, né? Mas não é fácil, assim, aprender uma língua totalmente, e termos técnicos, né? Nossa, é muito louco. É um aprendizado diário, assim. Ok, aqui. Bom, Paula,
Tá, agora você não está mais na França, você está na Suíça. Como é que é esse seu trabalho na Suíça? Como é que você está sentindo esse trabalho agora? Quando eu trabalhei na França, foi em um hospital, né? Um hospital de reeducação, que eles falam, né? Um hospital de reabilitação. As pessoas faziam cirurgia, iam lá para se reabilitar. Nunca foi muito assim a minha área. E hoje, aqui na Suíça, eu trabalho em clínica, que é onde eu sempre trabalhei toda a minha vida. Eu me identifico melhor. Eu acho o hospital, para mim, né, pessoalmente, eu acho um pouco pesado, assim, às vezes eu me, como a gente diz, a gente se apega um pouco, eu me apego um pouco com os pacientes, e às vezes o hospital é pacientes um pouco mais idosos, um pouco mais debilitados, e para mim isso me faz um pouco mal. E em clínica não, os pacientes são um pouco mais independentes, a gente acaba fazendo amizades, eu já tenho amigos que são meus pacientes assim hoje, e eu me sinto melhor trabalhando na Suíça nesse sentido, porque é em clínica, né? Não é em hospital. Sim, então assim, você foi obrigada a dar alguns passos atrás da sua carreira, teve que trabalhar numa área que você não gostava, ou seja, tipo, você tem que trabalhar no hospital porque é o tipo de coisa que você não desejava, mas você tinha um objetivo, que era chegar a uma clínica na Suíça, correto? E aí eu queria que você me contasse como é que está sendo agora esse trabalho na clínica. Tá, agora eu tô bem adaptada já, assim, já fiz amizades com todos os meus colegas, a gente tem uma turma super boa. Os pacientes, talvez eu tenha um pouco de facilidade para fazer amizades, assim, para me relacionar com as pessoas, então, assim, a princípio tá tudo tranquilo, compreendo bem os pacientes, tem muito português aqui. Na Suíça, muito estrangeiro, né? Acho que o que eu menos tenho são pacientes suíços, porque, enfim, mais tranquilo. O que eu não sei, eu pergunto para os meus colegas que são formados aqui, né? Que eles já têm toda a técnica já de conhecimento. E o que eu não sei, eu pergunto, ou a gente divide conhecimentos também. Algumas técnicas que eu que eu usava no Brasil, eles não conheciam aqui, a gente divide isso também, mas aqui a gente é obrigado a fazer no mínimo, acho que 1 ou 2 cursos, que eles chamam formações, durante o ano, né? São exigências, eles são bem exigentes, assim, profissionalmente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você se sentiu sendo uma estrangeira, né? Uma pessoa que vem do Brasil, que não fala a língua, que não tem a cultura, morando na Suíça e indo trabalhar numa atividade tão técnica e tão séria, né? Como a fisioterapia. Porque, por exemplo, quando eu fui para Dublin, o Fabiano sabe disso, eu, graças a Deus, não passei por isso, mas teve muita gente que sofreu preconceito, né? Que tiveram algumas dificuldades pela questão da nacionalidade. Aqui em Portugal, onde eu moro, mais uma vez, não senti nenhum tipo de preconceito, mas eu vejo isso. Existe um olhar diferente para quem vem de fora, né? Eu queria saber como é que é isso aí para você. Na verdade, eu moro na França e só trabalho na Suíça, né? Então, eu convivi mais em termos de morar na França. Eu sinto um certo preconceito, sim. Eles veem que a gente tem a gente fala diferente, né? O francês não é o fluente deles aqui. Então, quando eles veem um pouco que é estrangeiro, já é um pouco complicado. Teve um dia que eu tive um probleminha de saúde, eu tive que ir no hospital aqui na França, numa sexta-feira à noite, e o médico foi, assim, bem, bem preconceituoso a hora que ele viu que eu não era francesa, sabe? Mas, assim, a gente vem já sabendo, né? Quando a gente se diz, não, eu vou sair, vou tentar uma vida nova num outro país, a gente tem que se sujeitar a algumas coisas, né? Mas também não acho que a gente tenha que baixar totalmente a cabeça, a gente tem que se impor um pouco também, mostrar que a gente tem opinião, que a gente tem conhecimento e também pode ser tratado como qualquer pessoa. Eu passo praticamente a semana inteira na Suíça, então no final de semana eu fico em casa na França, então praticamente nem conheço quase meus vizinhos.
que eu quero descansar ou saio fazer alguma coisa, mas eu sinto um pouquinho de preconceito em termos de... Quando eu encontro brasileiros, portugueses, assim, até não tem. Mas as outras nacionalidades eu sinto um pouquinho. Aqui, sim. Ô Paula, agora que você está morando na França, trabalhando na Suíça, na sua área, que é fisioterapia, você já está se sentindo mais valorizada financeiramente, inclusive, você está morando em outro lugar, está indo bem, mas como é que fica a questão da família, do apoio? Porque você até tem amigos, mas não são amigos íntimos. Como é que fica isso para você? Como é que você tira forças para continuar num lugar onde é apenas um degrau, né? Você vai subir para um próximo nível, depois para um próximo nível. Mas neste momento, você está praticamente sozinha aí, né? E como que é isso para você? Não é fácil, assim, ainda mais para mim que eu sou muito apegada à minha família, né? É minha base, sim, totalmente, minha mãe, principalmente. Não foi fácil. Porque é fácil você estar em casa e quando você chega do trabalho, se tem alguém, eu fiz um bolinho para você, comprei um negócio assim que você gosta tanto, né? E ainda mais eu que tomei frente de tudo, assim, dos meus pais, mais no sentido de cuidar deles, né? Não foi fácil tomar essa decisão, fiquei com o coração na mão, fui pensando, meu Deus, vou deixar eles aqui. Mas não é fácil, assim. Tem horas que a saudade bate forte, assim. Dá vontade, a gente até dá uma choradinha, assim, escondida, sem contar, mas né? A gente tem que seguir o objetivo, né? E não pode desistir. Tem que seguir. É assim mesmo. Então, Paula, a gente já está se encaminhando para o final do episódio. E eu queria aproveitar e queria ver com você, assim, queria que você desse uma dica para nós, agora que a gente sabe toda essa sua história, né? Desde quando você trabalhava como fisioterapeuta no Brasil, todos os perrengues para chegar e agora ser uma profissional reconhecida na Suíça. Qual dica você daria para alguém que está passando por uma situação semelhante à tua, que quer mudar, que não está muito feliz na sua área de trabalho, mas quer continuar, porém... enfim, que dica você daria para quem está querendo mudar também, sair da sua zona de conforto? Eu acho, assim, que ter paciência, porque eu acho que tudo que tem que acontecer, que for para vir, vai vir. Nem sempre o tempo que a gente quer que seja rápido, ele é o tão rápido que a gente quer. E não desistir. E, assim, acreditar na sua sensibilidade, naquilo que você sente, né? Se você sente que aquilo é uma coisa que tá te fazendo bem, que vai que vai te trazer uma coisa boa, um sentimento bom, segue naquilo. Mas se você tem uma impressão de que aquilo não tá legal, talvez não seja o caminho correto, né? E ter paciência e persistência e acreditar. Porque uma hora vai chegar, assim, não pode desistir. É o que eu digo, assim. Eu nunca imaginei, na minha vida, nem vir para a Europa, muito menos para viajar ou para visitar, muito menos para trabalhar e morar aqui, né? E hoje eu estou aqui, super realizada e feliz. Paula, muito obrigado por ter participado desse episódio com a gente. A gente está muito feliz de conhecer um pouco da tua história, de você ter compartilhado com a gente. Esse foi o último episódio, acho que a gente encerrou com chave de ouro. Fica o convite para quem ainda não assistiu os outros episódios. É só procurar ali no IGTV do podcast Vem Descobrir. E a Bruna, o que a Bruna tem para dizer para nós nesse último episódio? É o último episódio. Tá acabando. É muito interessante a sensação que dá de fazer um trabalho como esse, né? De conversar com pessoas normais, como eu, como você, né? Que, poxa vida, encontraram uma oportunidade e foram atrás. Não é fácil, tem muitos desafios. Só o nosso travesseiro sabe como é difícil muitas vezes, né? Só o nosso travesseiro sabe o quanto a gente chora sem contar para ninguém. Não é fácil realmente, mas vale a pena. Dessa vez a gente conversou com uma pessoa que não trocou de carreira, mas trocou de país. Por quê? Porque encontrou uma oportunidade de se reinventar
e teve coragem de ir e procurar uma coisa diferente e procurar se sentir melhor. Então, eu queria agradecer a Paula por essa oportunidade de estar aqui conversando com a gente e de encerrar esse episódio de uma forma tão bonita como essa. E é isso. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, meu Instagram é @brumarques.conte e estamos aí à disposição. Obrigada. Obrigada a vocês, adorei o convite, fiquei muito, muito feliz mesmo. E espero poder incentivar algumas pessoas que se encontram na mesma situação ou alguma coisa semelhante, alguma posição semelhante e que elas se encorajam para continuar nos seus sonhos, como eu. Gente, mais uma vez, obrigado. Quem quiser seguir a gente, o Instagram do podcast é Vem Descobrir Cast. Lá a gente está passando todas as informações dessa série que passou. Lá a gente está publicando todas as imagens, o trabalho e os vídeos dessa série que a gente apresentou. Um grande beijo para vocês. Dessa vez vai ser um beijo para o Brasil, um beijo para Portugal, lá para o pessoal de Viseu, um beijo para a Suíça, que é onde a Paula está, um beijo para a Dublin. Beijo, gente, e até a próxima. Tchau.